pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sinais e sistemas lineares. Hoje é uma aula introdutória, né? A gente já viu, falou um pouco para vocês sobre o que vai tratar a disciplina, o que são sistemas de controle, né? E quais são as ferramentas que a gente vai desenvolver durante esse curso para que vocês consigam analisar e projetar sistemas de controle. Bom, então aqui em sinais e sistemas lineares a gente vai ver essas duas formas de grandeza, né? Como representar matematicamente sistemas e como representar matematicamente os sinais. Porque na prática as nossas plantas, né, os nossos objetivos de controle, eles são compostos por sistemas e por sinais, ok? Bom, na aula de hoje a gente vai analisar um pouco mais a fundo o que são os sinais, tá? Então a gente vai ter uma ideia do que são os sinais e na aula que vem a gente vai ver a modelagem e como representar os sistemas, ok? Bom, então vamos falar primeiro o que são os sinais, tá? Para que a gente possa entender essa diferenciação entre sinais e o que a gente considera sinal para o andamento dessa disciplina, vamos pegar o exemplo de um drone, tá pessoal? Então aqui está um desenho esquematizado desse drone. Então aqui eu botei um quadcóptero, né? Então eu tenho a estrutura mecânica, tenho 4 motores aqui. E vamos supor que eu quero fazer a análise, né? Do que acontece com esse drone quando eu mexo em algumas grandezas físicas. Então vejam aqui em roxo eu coloquei algumas grandezas físicas. V1, V2, V3, V4, por exemplo, é a tensão aqui na entrada dos motores, né? H aqui, essa altitude aqui do drone, né? Que é a diferença, a altura dele em relação ao solo. Alfa é esse ângulo aqui, né? Um dos ângulos, eu vou ter 3 ângulos aqui, né? Mas um dos ângulos que eu vou ter de inclinação do drone. Então vejam, quando eu estou falando aqui nessas grandezas físicas, pessoal, eu estou falando em sinais. Tá? Então basicamente para a gente essas grandezas físicas são sinais, são coisas que eu posso medir, são grandezas quantitativas, tá? E que elas têm relação com o processo. Então vamos imaginar que se eu colocar a mesma tensão aqui, uma tensão V, os 4 motores idealmente, vamos supor eles iguais, eles mudariam a altitude, né? A altitude H aqui do drone, tá? Então vejam, vamos supor que essa tensão que é igual para todas é uma tensão V, claro que é um problema simplificado, né? Então vamos pôr aqui, ó, vou pôr aqui em azul, uma tensão V de T, V no tempo, né? Aqui eu tenho uma representação do sistema, que a gente vai falar na aula que vem, mas é como que esse drone ia se comportar. Vejam que os sinais aqui, pessoal, eu estou todos colocando ele em função do tempo. Então quando eu falo aqui de um sinal, eu não estou falando de um ponto, de um valor matemático, né? De um número. Eu estou falando de uma função. Ó. Então basicamente de um comportamento aqui no tempo. Tá? A gente vai representar muito esses diagramas de blocos, a gente vai mudando depois o entendimento com ele. Mas essa noção de diagrama de blocos a gente vai levar até para sistemas de controle depois. Tá? Então vejam. Eu tenho aqui um sinal, ou seja, o que aconteceria se eu colocar um comportamento, uma forma de tensão nesses motores, o mesmo para todos. Vai ter o comportamento aqui do drone, que a gente vai tentar modelar depois, a partir da aula que vem. E isso vai dar um valor, um sinal de saída. Vamos supor aqui o H de T, ó, a altura de T. Então vejam, o que são os sinais aqui? Se vocês olharem, o sinal então vai ser uma função, um comportamento, um tipo de tensão que eu vou colocar aqui, né? Um comportamento. O sistema que vai estar aqui, ó, no caso é o comportamento do drone, como que ele vai se comportar, ou seja, dada essa entrada, como que ele vai se comportar, e a saída é um sinal, que é essa altura aqui. Então vamos supor que eu coloco uma tensão que eu ligo uma chave abrupta e faço algo assim, né? Tá aqui, coloco um valor de tensão e mantenho esse valor de tensão. Vamos supor aqui. Aqui o drone, vamos supor que ele vai subir em um determinado nível, depois ele vai descer um pouquinho, vai oscilar e vai parar. Algo do tipo assim, né? Ok? No tempo. Então vejam, o sistema é algo que vai entrar uma função e ele vai trabalhar ali aquilo, ver esse comportamento e vai sair uma função.
Os sinais são essas funções aqui. Tá? Então, por enquanto, vamos abstrair aqui o que é sistema, vamos deixar para ver isso na próxima aula. E vamos trabalhar o que são os sinais. Então, basicamente, a gente está vendo que os sinais são curvas, tá? E são funções aqui ainda no domínio do tempo, tá? E o sistema é uma espécie de uma máquina ali que converte uma função na outra de acordo com o comportamento que o meu drone aqui teria. Ou um sistema qualquer depois, tá? Beleza? Então esse é o conceito de sinal e o conceito de sistemas, aqui partindo desse exemplo, né? Eu poderia ter outros sinais aqui, né? Ah, se eu colocar V4, V2 aqui, ó, a diferença entre V4 e V2, vai sair um alfa, vai ser esse ângulo aqui, a gente vai ver como é que vai se comportar. Tá? Então eu poderia colocar aqui V1, chamar, né, um outro V aí de V1, V4 menos V2 e colocar aqui um alfa. Tá? Então eu poderia ter algumas representações de sistemas diferentes, sempre de uma entrada e uma saída, aqui no caso desse bloquinho. Ok? Então essa é a temática da aula de hoje. A gente vai agora tentar achar uma definição, tentar achar diferentes tipos de sinais, como é que eu manipulo esses sinais. Na aula que vem a gente vai ver como é que a gente representa esses sistemas. Então é importante a gente vai estar o tempo inteiro falando de sinais e sistemas, mas temos que deixar isso bem claro, essa diferenciação entre o que é um sistema e o que é um sinal e como tratar cada um deles. Tá? Em alguns momentos a gente vai se confundir um pouco nessa relação, mas é sempre bom trazer para exemplos práticos, que aí essas coisas ficam mais claras para a gente. Beleza? Bom, então aqui pessoal, vamos pegar uma definição mais formal então, do que é um sinal. Pensem sempre em uma grandeza física, mas basicamente, falando de forma genérica, o sinal é um conjunto de dados ou informações. Tá? Então, é um conjunto de dados ou informações, aqui no caso de como o drone se comporta, né? Uma curva. Tá? E tá, geralmente para a gente aqui como engenheiro, né, tá aplicado a alguma grandeza física, química, tá? Assim por diante, mas alguma grandeza que eu posso medir ou que eu posso atuar em cima dela. Ok, pessoal? Então vejam aqui, quando eu falo de um sinal, eu estou pensando em uma curva, em algo em função aqui, ainda no domínio do tempo, mas é um conjunto de pontos, né? Ok? Então a gente vai utilizar muito ainda o domínio do tempo, então é algo que está variando no tempo e tem uma determinada curva. Ok, pessoal, vamos falar agora da classificação que os sinais podem receber, tá? Então a gente pode dividir os sinais com alguns tipos de características, tá? A gente vai dizer aqui que os sinais, então, eles podem ser contínuos ou discretos no tempo, tá? São características, são naturezas distintas desses sinais. A gente vai tentar diferenciar essas questões. Os sinais podem ser analógicos ou digitais. Eles podem ser periódicos ou não periódicos, ou eles podem ser determinísticos ou não determinísticos, tá? Então vamos tentar diferenciar essas questões, até porque a gente usa, vocês estão bem acostumados a ouvir essa classificação, né? Analógicos ou digitais. Então eu imagino que esse daqui vocês vão ter uma ideia melhor do que é. O contínuo ou discreto é um pouco diferente, tá? E a gente vai tentar diferenciar até a relação entre eles para a gente não ter dúvida. Muitas vezes a gente acaba confundindo aqui digital com discreto e analógico com contínuo. Tá? Então vamos trabalhar os números 1 e 2 aqui primeiro com esses exemplos. Olhem só pessoal, eu coloquei aqui 4 curvas, 4 tipos de sinais e a gente vai tentar analisar e descobrir se ele é analógico, discreto, analógico, contínuo, discreto ou digital. Vamos ver aqui essas questões. Se vocês puderem dar um pause aí no vídeo e tentem olhar esses gráficos e dizer se eles são discretos, contínuos, analógicos ou digitais. Tá? Deem um pause aí no vídeo e tentem pensar quais que vocês escolheriam aqui para essa questão. Ok? Voltando agora, vamos ver se vocês acertaram. Então vejam só pessoal, vamos começar por essa primeira curva aqui. Vejam que nesse caso aqui, essa curva, eu tenho aqui o domínio do tempo, ela aqui eu posso pegar em qualquer intervalo de tempo aqui infinitesimal, né? Eu posso ir lá em 3,199987665, qualquer valor, que eu vou ter um correspondente em x aqui. Tá?
E vejam vocês aqui que eu tenho diferentes valores aqui de x de t, né, da imagem do meu sinal. Ó. Ela tem diferentes valores para cá. Então nesse caso aqui, pessoal, como eu posso escolher qualquer tempo aqui, eu tenho um equivalente, eu vou dizer que ele é contínuo no domínio do tempo. É um sinal contínuo, ou seja, qualquer valor aqui de tempo que eu pegar, eu tenho um correspondente em x. E vejam que, como ele pode escolher diversos valores aqui ó, de x, infinitos valores no caso, ele também é analógico. Tá? Então esse sinal, que é o sinal mais comum que a gente costuma desenhar, é um sinal contínuo e analógico. Tá? Agora vamos passar para esse segundo aqui. Ó. Esse é um sinal muito comum de a gente ver quando a gente faz aplicações práticas. Por exemplo, vocês colocam um sensor aqui no drone. Eu tenho um sensor que está medindo a altura daquele exemplo do drone. Eu vou colocar lá no microcontrolador, quando eu programo, ou no computador, vamos pensar assim que eu faço um programa, eu vou colocar um loop, né, que está lendo esse sensor e ele vai rodar em um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, a cada 100 milissegundos eu leio um valor da altura. Então eu vou ter no tempo 0, quando eu começo, no tempo 100, no tempo 200 mili, no tempo 300 mili, no tempo 400 mili. Só nesses valores exatos que eu vou ter uma medição do sensor. Então é muito comum na prática. Que é isso que eu estou representando aqui. Ó. Vamos imaginar que aqui ó, eu vou ter um ΔT aqui, né? Depois eu vou ter mais um ΔT. Ó. Só vou ter valores exatamente no intervalo ΔT. Ou num intervalo, num período de amostragem que a gente chama, tá? Então vejam pessoal, agora esse meu sinal ele só tem um equivalente em determinados intervalos de tempo, certinho. Aqui no meio eu não sei quanto que vale a minha função, não sei, só tenho valores em determinado intervalo de tempo. Então ele não é contínuo no domínio, aqui no eixo do tempo, no domínio do tempo. É isso que eu estou dizendo. Então esse caso aqui é contínuo e esse caso aqui é discreto. Conseguiram diferenciar aqui a questão entre o contínuo e o discreto? Vejam que para eu avaliar se meu sinal é contínuo ou discreto, eu estou olhando só o eixo do tempo. Só o eixo do tempo. Beleza? Se eu pegar no eixo do tempo e em qualquer ponto ele tem um equivalente na curva, significa que ele é contínuo. Se ele tem determinados pontos só, certinho aqui o intervalo entre cada ponto, eu vou dizer que o meu sistema é discreto. Ok? Então é assim que eu consigo diferenciar a relação entre contínuo e discreto, tá? Olhando o eixo do tempo. Beleza, agora vamos avaliar. Será que esse sinal aqui ele é analógico ou é digital? Vejam que vocês podem ter uma tendência aí de dizer que isso aqui é digital. Se eu tenho só em determinado intervalo de tempo é digital. Eu falei até em microcontrolador e tal. Agora a questão aqui é, eu posso ter aqui ó, no x o valor da função, pode ter infinitos valores, né? Aqui pode ser 1,2, 2,1, 3,6, ó, tá subindo aqui, né? Mas eu posso ter infinitos valores nesse eixo x aqui, ó. Né? Então vejam que nesse caso aqui é um sinal analógico. Então aqui é um sinal contínuo e analógico, e aqui é um sinal discreto e analógico. Ok? Beleza, então vejam que essa questão de analógico, e que depois a gente vai ver ali o digital, tem a ver com esse eixo, com o eixo x. O contínuo e discreto tem a ver com esse eixo, com o eixo do tempo. Beleza? Então eu tenho dois sinais que a gente já sabe, esse é contínuo e analógico, discreto e analógico. Agora olha aqui pessoal, vamos ver esse terceiro sinal. Vejam que no domínio do tempo aqui, ó, eu posso pegar a função em qualquer ponto aqui, ele tem um valor, né? Em alguns casos é 0, em outros casos é esse valor aqui. Então vejam que isso aqui é um sinal contínuo, né? A mesma ideia daqui, contínuo. Já vou até colocar aqui porque a gente já discutiu. Ok, esse sinal é digital ou analógico? Vejam que esse sinal aqui, pessoal, ele só pode ter dois valores, né? Aqui no caso 0 e aqui no caso um valor, vamos supor 1 aqui, né? Mas poderia ser 0,5 volts ou um valor fixo. Mas vejam que ele só pode assumir dois valores, né? Aqui esses riscos rápidos aqui são só as transições.
mas ele está assumindo só dois valores, então vem de 2, né, de dígito aqui, 2, ó. É um sinal digital. Então ele é contínuo e digital, só pode assumir dois valores. Então vejam que diferente do analógico, que eu poderia assumir infinitos valores nesse eixo aqui, tá? Agora eu posso assumir só dois valores, então esse caso é contínuo e digital. Ok? E aqui é o terceiro caso, né, pessoal? Se vocês olharem no eixo do tempo, ele só tem valores em determinados intervalos de tempo, aqui num período de amostragem, então ele é discreto. E vejam que ele só assume dois valores aqui, né? 0 e o 1 aqui, o nível lógico alto, vamos supor o baixo e o alto. Ó. Tá? E discreto, só em determinados intervalos de tempo. Então ele é digital. Ok, pessoal, ficou claro essa diferenciação? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Aqui a gente tem um exemplo de 4 casos, né, distintos. Contínuo e analógico, discreto e analógico, contínuo e digital, discreto e digital. Beleza? Então tenham sempre em mente, para analisar se é contínuo ou discreto, eu avalio o domínio do tempo. Para avaliar se é digital ou analógico, eu avalio aqui o outro eixo do sinal. Quais valores possíveis que o sinal pode obter. Ok? E com isso a gente consegue diferenciar os dois casos. Então, aqui o 1 e o 2, ok? Tá entendido? Tudo certo? Beleza. Então, pessoal, agora vamos olhar aqui o número 3, ó. Se o sinal é periódico ou aperiódico, né? Ou não periódico. Então, vejam, pessoal, um sinal periódico, eu vou colocar aqui, ó, é um sinal que se repete no tempo. Então, vamos pensar, sei lá, vamos pensar aqui uma senoide, né? Então uma senoide, vamos imaginar que ela começa lá de menos infinito, vai até mais infinito. Se vocês olharem aqui, pessoal, eu vou pegar um ponto qualquer aqui e vou pegar o outro ponto, um período, né? Vejam que aqui, ó, desse intervalo de tempo eu tenho um período. Vou botar ele maior aqui. Um período, né? Um período que eu vou chamar de T0 aqui, ó. Ok? Então, basicamente, um sinal, para ser periódico, a gente diz que esse sinal aqui, vamos supor aqui a f de t é igual a f t mais t0, ou seja, num período para todo t, né? Então vejam que o valor da função em t, vamos supor que a gente está em t aqui, é igual ao valor da função de t mais um período, ou seja, esse ponto, que é a função de t igual a esse valor de t, mais um período, os dois valores são iguais, para todo t. Se eu pegar esse ponto aqui e colocar um período, vai ser igual. Se eu pegar esse ponto aqui e colocar um período, vai ser igual, e assim por diante. Ele se repete para todo t. Se tiver essa característica, é porque é um sinal periódico, que está se repetindo o tempo inteiro. Beleza? Essa é a característica do sinal periódico. O sinal não periódico é que não atinge não obtém essa característica. Por exemplo, qualquer um desses exemplos aqui, ó. Vejam que isso aqui não está se repetindo no tempo, né? Se eu não tem nenhum período aqui, ó, fixo. Ok? Beleza? Então, entre ser periódico e não periódico, acho que é mais claro, mais fácil, tá? Só lembrar a característica para ser periódico. Isso que é um sinal determinístico ou não determinístico, pessoal? Um sinal determinístico é quando eu consigo representar ele por uma função. Então, eu sei que dado um comportamento lá, um comportamento prévio, eu sei qual é o comportamento dele para frente, ou seja, eu consigo modelar ele com uma função, ele vai ser sempre assim. Esse é um sinal determinístico. Pensem que se eu consigo representar ele como uma função, eu posso dizer que ele é determinístico. Um sinal não determinístico, pessoal, significa que eu não consigo representar certinho o valor que ele vai ter no domínio do tempo. Então eu vou pensar em sinais aqui estocásticos, né? Em sinais não determinísticos no sentido de que ele tem uma probabilidade de estar naquele ponto. Ok, pessoal, agora então vamos falar sobre alguns modelos úteis de sinais, tá? Então tem alguns sinais que vão aparecer muito aqui pra gente, aqui nessa disciplina de sinais e sistemas lineares, e vão aparecer muito na área de controle, tá? São sinais que a gente vai usar para testar, que a gente vai usar para modelar alguns conceitos físicos,
mas que eles vão aparecer muito, a gente vai lidar bastante com eles, é importante a gente ter essa mobilidade, essa facilidade de trabalhar com eles. Tá? Então a gente vai trabalhar primeiro com três sinais aí que são bem importantes da gente utilizar e a gente precisa conhecer a função. O primeiro deles, pessoal, é a função degrau unitário. Tá? Vamos ver o que a gente considera um degrau unitário. Esse sinal vai aparecer muito, a gente vai utilizar muito isso daqui. Então a gente vai já reservar até uma palavrinha para ele aqui nessa disciplina. Sempre que vocês verem aqui U de T, a gente está falando de degrau unitário. Ok? Então nesse semestre, nessa disciplina, U de T é a função degrau unitário no domínio do tempo. Tá? Bom, o que a gente está querendo modelar, pessoal? Por que ele vai aparecer tanto? Vamos imaginar que a gente pega e liga uma chave. Liga uma chave. Tá? Então vamos supor que a tensão no motor, estou controlando lá um servomotor, e aí eu quero, na prática acontece muito isso, né? Eu vou lá e ligo uma chave, ou eu com o computador, né, eu faço um comando lá de ligar algo, né? Vai bater um relé, vai fazer alguma coisa assim, ou vai colocar um valor fixo de tensão num motor ou numa bomba, qualquer coisa do tipo, mas acontece muito na prática, né? Eu ir lá e ligar algo, então ele vai passar de um nível que estava lá em zero, um nível baixo, e vai passar o mais rápido possível para um valor fixo. E esse valor vai continuar sendo aplicado. Tá? Ou eu aplico uma força, não estou aplicando força em lugar nenhum, daí eu começo a aplicar uma força constante o mais rápido possível. Isso é um degrau. Então vejam que a gente está querendo achar uma função matemática para representar algo que a gente vai fazer muito na prática. Então é bem assim mesmo. Vamos supor que eu quero analisar depois como é que se comporta um sistema de um circuito quando eu ligo uma tensão bem rápido. Tá? Então a função, o sinal de entrada é esse ligar rápido. Ok? Então se a gente pensar aqui como um gráfico, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, vamos pensar como um gráfico, né? Deixa eu fazer aqui um eixo, então aqui eu estou no domínio do tempo, tá? Aqui a minha função, aqui é a U de T, né? U de T, o degrau. Vejam como é que o degrau é. A representação dele é antes de zero não tinha nada, vamos supor que eu vou ligar no tempo zero, né? Então ele vem aqui em zero, exatamente em zero ele dá um salto aqui, ó. Ou seja, eu estou modelando uma chave ideal, né? Se eu bater o interruptor lá, uma chave ideal que vai de zero para um valor, ou de aqui no caso que é um degrau unitário, ele vai de 0 para 1 instantaneamente, tá? É uma chave ideal. Na prática isso aqui não seria reto assim, ele teria uma inclinaçãozinha, né? Mas vamos trabalhar com um modelo idealizado, que é instantâneo aqui, ó. E aí ele pega e mantém esse valor 1 aqui até o infinito. 1. Tá? Então esse aqui é o modelo, exatamente no tempo t igual a 0, quando eu digo assim, agora vai ter o meu experimento. Eu bato uma chave, ele estava no valor 0 e vai para o valor 1. Ok? Instantaneamente. Esse é o modelo do degrau unitário. É isso que a gente quer modelar e a gente está usando esse modelo idealizado aqui. Vejam que o degrau unitário vale 1, né? Então, mas e se eu quiser botar 5 volts, como é que eu vou fazer pelo degrau unitário? Eu boto 5 U de T, né? Aí eu estaria indo de 0 a 5. Tá? Então, na prática, se eu modelar assim, eu quero ir de 0 a 5 volts, eu boto 5 U de T. Esse é o modelo. Beleza? Tranquilo? Então, vejam, sempre vamos fazer essa analogia com a aplicação prática, com a física da coisa. Tá? Para depois a gente não se perder aqui na matemática e isso ficar vazio, sem sentido. Então o U de T é esse comportamento físico que eu estou querendo representar, ele vai ter essa curva aqui, ó, vejam que ele é igual a um degrau, né? Então é fácil de lembrar o comportamento, o formato de um degrau aqui. Degrau unitário significa que ele vale 1, e no tempo t igual a 0. Então a representação matemática dele está aqui dividida em dois, ó. U de T, ele vale 1 para t maior ou igual que 0, t igual a 0 ou maior que 0 ele vale 1, e ele vale 0 para t menor que 0. 0 para t menor que 0. Ok? Bom, então como eu falei para vocês, a gente pode mesclar os U's de T, se eu quiser fazer um comportamento semelhante. Eu posso escalar ele, se eu multiplicar aqui por um valor, né? Então eu posso mudar ele para 5, para 10, para 1000. Né? Ele pode representar qualquer grandeza física depois para mim. Ele é basicamente um comportamento, um sinal de comportamento. Ok? Beleza, então esse é o degrau unitário. A gente pode compor esse sinal, por exemplo, colocando, vamos supor que eu quisesse um sinal assim, né?
ó, um sinal assim, eu posso compor fazendo degraus, né? Então eu posso dizer que esse sinal aqui, vamos chamar ele de um sinal U2 aqui. Então ele vai ser igual a um U de T, que está aqui, menos, a partir, vamos supor que aqui é 2, né? T igual a 2. U de T menos 2. Ó. Tá? Então basicamente estou representando um U de T que teria aqui, ó, continuaria aqui. U de T menos 2, vejam que ele, quando tiver em 2, quando T for igual a 2, o U vai ser 0. Ó. Quando T é menor, isso aqui vai ser menor que 0, ele é 0. Então ele vem aqui. Deixa eu pegar outra cor. Ele vem aqui, ó. A partir daqui, ele vai para 1, menos 1 no caso, por causa desse menos aqui, né? E ele seguiria aqui. Então vejam que ele faz esse comportamento, né? Aqui ele é 0, vale 1. E depois aqui, ó, 1 e menos 1, ele fica em 0. Então eu consigo compor esse sinal aqui, que é ligar a chave e depois de um tempo desligar. Eu faço assim, com 2 degraus. Tá? Aqui eu fiz um deslocamento temporal. Ok? Então vejam, esse é o degrau unitário puro. E aqui a gente pode fazer variações de acordo com o que eu quiser representar ali na prática. Beleza, pessoal. O próximo modelo que é bastante útil, que a gente vai utilizar e ouvir muito aqui nessa disciplina, é a função impulso unitário. Tá? Então essa função é um pouquinho mais complicadinha da gente entender, mas eu vou passar uma base para vocês, ok? O que a gente quer, que tipo de comportamento físico que a gente quer modelar com essa função? Então imaginem vocês que eu vou aplicar a máxima intensidade que eu posso naquela grandeza lá, né? É uma grandeza que uma função que vai representar eu aplicar toda a intensidade que eu posso, a intensidade máxima do meu sistema, do meu sistema que está aplicando aquilo, né? E no mais curto intervalo de tempo possível. Ok? É isso que eu estou querendo modelar. Então vamos supor que eu estou modelando lá a posição de um carro, né? De um carrinho. E aí é como se eu aplicasse a máxima força possível em determinado intervalo de tempo. Ou seja, eu pego e bato nele bem rápido, assim, né? Só bato uma vez. Vejam que a força é aplicada a mais rápida, a mais forte que eu posso, né? Ou seja, bem intenso e bem rápido, né? A partir dali eu já não tenho mais contato. O carrinho vai se mover, mas veja que não tem mais nenhuma força aplicada de entrada nele, né? Então ele vai andar um tempo lá e vai parar, tá? Então ele vai aumentar a velocidade bem rápido e vai diminuir. Então esse sinal de entrada é como se eu aplicasse, vamos supor, um pulso de tensão com a tensão máxima que eu posso, com a maior intensidade que eu posso e bem rápido, como se eu ligasse e desligasse uma chave. Ligasse e desligasse bem rápido. Tá? Então esse é um sinal que a gente está querendo representar, esse comportamento físico que eu estou querendo representar. O máximo de intensidade possível no menor intervalo de tempo. Ok? Aplico uma força bem rápida e tiro. Tá? Bom, para fazer isso a gente tem que achar uma função matemática que represente ele, para a gente utilizar nas nossas contas aqui. E essa função matemática ela vai ser idealizada, né? Então eu vou tentar fazer uma função que tenha uma intensidade tendendo a infinito e uma duração tendendo a zero. Tá? É isso que a gente vai representar aqui. Então vejam, o modelo do impulso, a gente vai usar essa letra, esse delta minúsculo aqui, ó, para representar o impulso. Então sempre que é uma letrinha reservada aqui também na disciplina, sempre que a gente vê delta de t, vocês já sabem que é um impulso unitário. Tá? Bom, como é que é a característica matemática desse impulso? O delta de t ele vale 0 para todo t diferente de 0. Então, para todo t diferente de 0, ele vale 0. Ele só vai ter valor, então, em t igual a 0. Tá? Só tem valor em t igual a 0. E aqui, vejam, pessoal, a integral de delta de t de menos infinito a mais infinito é 1. A área dele, ou seja, a área dessa função é 1. Cara, como é que a gente vai fazer isso, né? Se ele só tem valor em 0 e tem área 1, como é que eu represento matematicamente isso daqui? Tá? Vejam vocês que a gente usa esse delta não é à toa, ele é conhecido como, essa função é conhecida como delta de Dirac. Isso aqui é um R, tá? Delta de Dirac. É o matemático que propôs esse modelo aqui
matemático idealizado para esse comportamento físico que eu expliquei para vocês. Tá, então olha só pessoal, como é que eu posso representar um sinal que tem uma intensidade, só tenha valor em zero? Falei para vocês que tem uma intensidade tendendo a infinito e uma duração tendendo a zero e tem área 1. Estranho, né? Vamos tentar chegar aqui nessa ideia. Então eu vou colocar aqui o gráfico no tempo. Tá, vamos supor aqui pessoal que eu vou fazer um retângulo de área 1 no meu sinal, na minha representação de sinal. Bom, se eu vou fazer ele de área 1, vamos pensar no mais simples, uma 1 por 1, né? Então, sei lá, aqui vai de meio a menos meio, então isso aqui tem 1, né, de largura, e vamos supor que o 1 é aqui. Então, eu faria um retângulo aqui, né? Ok? Vejam que isso aqui tem área 1, então ele passa aqui, né? Tem área 1, ó, beleza? Aqui vamos supor que é 1 meio, né? E aqui é menos 1 meio. Aqui é 1. Ó, então 1 por 1 tem área 1, só que ele não está batendo aqui, ó. Ele tem valores diferentes de zero quando isso aqui é zero. Então vamos tentar ir diminuindo esse intervalo aqui, ó. Tentar ir diminuindo esse intervalo. Então vejam que se eu colocar aqui 1/4 de 1/4 até menos 1/4, isso daqui vai dar meio, né? Então essa altura vai ter que ser 2. Então vamos supor aqui, ó. Aí vai aqui, ó. Então, se eu quiser manter a área 1, aqui tem meio, ó, 2 vezes meio deu 1. Mantive a área 1. Então, vejam que se eu diminuo aqui, eu tenho que aumentar na intensidade. Então, ainda não dá, né, pessoal? Se vocês olharem, eu ainda tenho valores para diferente de zero, essa área. Então, se eu pegar aqui, vamos pegar a metade, 1/8. Aí ele vai ter que estar 4. Então, ele vai ficando, ó, cada vez mais estreito e cada vez mais comprido. Certo? Se eu quiser manter a área 1. Agora vamos fazer isso aqui tendendo a zero. Se eu fizer isso aqui tendendo a zero, como que tem que ser a intensidade, a altura aqui, para que eu mantenha a área 1? Infinita, né? Então se isso aqui tende a zero, a área tem que tender a infinito para manter 1. Então basicamente, pessoal, isso aqui a gente vai representar como uma seta, assim, né? É uma seta. Então vejam que a duração dele aqui é zero, tende a zero, né? É infinitesimal. E a intensidade aqui, a altura é infinita, ou tende ao infinito, para manter a área 1. Tá? Então, esse é o modelo, acho que deu para entender aqui, né? Para manter 1, se eu vou diminuindo aqui, eu tenho que aumentar lá. Então, basicamente, se eu fizer ele tendendo a zero, vai respeitar isso aqui, ele só tem valor para quando o t é igual a zero, e ele mantém a área 1. Para manter a área 1, ele tem que ter esse comprimento infinito. Tá? Então esse é o comportamento delta de Dirac. Numa curva a gente representa como uma seta para cima aqui, ó. Então ele tem um valor infinito em t igual a zero, tá? E ele só tem valor em zero. Essa é a abstração matemática que a gente faz para representar essa curva. Então a gente usa a função delta de Dirac para representar o impulso unitário. Ok? Ele é unitário porque a área é 1. E só tem valores aqui em zero, tem com intensidade infinita. Ok? Então, o que eu quero que vocês fiquem com o impulso unitário? Essa ideia de que é uma representação física, de eu aplicar na vida real, não é infinito, mas é o máximo que eu posso entregar. Por exemplo, eu tenho uma fonte lá de 10 volts. Tá? O máximo que minha fonte é de 10 volts. Eu quero variar de 0 a 10 volts na entrada do motor lá, vai variar a velocidade. Mas o máximo que eu tenho é 10 volts. E aí o menor intervalo de tempo que eu consigo é 1 microsegundo. Então se eu aplicar lá 1 microsegundo 10 volts e tirar, né, eu estaria representando como um impulso. Aí eu posso ver o comportamento do meu sistema. Matematicamente aqui a gente está trabalhando com um modelo idealizado que é infinito. Na vida real, o 10 volts é o máximo possível, é o infinito. E 1 microsegundo. 1 microsegundo é o tempo tendendo a zero aqui, que é o menor tempo daquele sistema também. Tá? Então tem sempre essa relação prática e aqui a gente usa modelos idealizados porque para a matemática vai funcionar. Ok? Beleza? Beleza, pessoal. A última função matemática que a gente vai utilizar muito para representar aqui principalmente a saída de sistemas. Tá? A saída desses sistemas lineares vão aparecer muito essa função aqui, que é a função exponencial complexa. Tá? Então essa função aqui é uma função que vocês não estão muito habituados a utilizar e que a gente vai ter que aprender bem a utilizar ela porque vai aparecer muito como a saída, como
a solução, né, das equações diferenciais que a gente vai utilizar para representar os modelos, e vão ser os sinais de saída dos sistemas, basicamente. Tá? Então vai aparecer muito essa função exponencial complexa. Deixa eu passar para vocês uma ideia, então a gente entender mais ou menos como é que funciona essa exponencial complexa. Então basicamente a gente está trabalhando com essa função aqui, ó, e na ST, né? Então uma exponencial no domínio do tempo, vejam que eu tenho aqui a função do tempo. Só que a diferença aqui, pessoal, vocês estão acostumados que S seja um número, né? Um número real, ok? E na menos 2t, e na menos 3t, isso aqui vocês estão acostumados, beleza? O que vai mudar aqui, pessoal? A gente não vai representar o S como uma função real, como um número real, mas sim como um número complexo, tá? Então vejam que o S ele é definido aqui com um sigma mais um j ômega. Então o sigma representa a parte real do número complexo e o ômega representa a parte imaginária desse número complexo, beleza? Então essa função exponencial é uma função cujo parâmetro aqui é uma função um número complexo e não mais um número real. Então se vocês olharem, a gente vai representar esse número complexo aqui nesse plano que a gente vai chamar aqui de plano S, né? Onde eu tenho a parte real e a parte imaginária. Tá? Então vejam que a parte real ela pode ter valores aqui positivos, negativos, né? Ou ele pode ter aqui nesse eixo, né? Ou a parte imaginária, o ômega aqui também pode ter valores positivos e negativos. Então eu tenho algumas situações de comportamento dessa curva, quando a parte real é positiva ou negativa, quando a parte imaginária é positiva ou negativa e assim por diante. Tá? Beleza, pessoal. Então como é que é o comportamento dessa curva? Vamos pensar por enquanto, vou fazer um modelo para vocês, vamos pensar por enquanto só que ele tem a parte real, ou seja, a parte real aqui, a parte imaginária é zero, então ele pode ser positivo, negativo ou zero, né? Ok? Ó, vejam que eu tô na parte imaginária aqui está zero, né? E a parte real pode ser positiva, negativa ou zero. Como é que seria o gráfico disso daqui se a parte imaginária é zero? Então isso aqui é zero, vocês estão acostumados à curva de exponencial, né? Então a curva da exponencial aqui, pessoal, ela pode ser, deixa eu colocar aqui um valor, né? Então ela pode ser crescente, tá? Então ela pode ser assim, decrescente, ok? Ela pode ser decrescente, né? Então ela vai fazer isso aqui assim, né? Vai passar aqui, ok? Ou ela pode ser zero aqui, essa curva, beleza? Bom, então como é que eu vou saber se ela é crescente, decrescente ou zero? Deixa só eu corrigir aqui para ela passar por 1 ali, né? Aqui assim, vamos pegar assim. Tá. Não está muito em escala aqui. Mas eu só queria passar os dois por 1 aqui, porque se eu pegar aqui e na 0 é 1, né? Tá? Então aqui tem que ser 0. Né? Aqui quando está em 0 tem que ser 1, né? Beleza. Então olha só, pessoal. Se esse valor aqui é positivo, então vamos supor aqui e na 2t. Tá? E na 2t. Então vejam que esse valor é crescente, né? Conforme vai variando t. T é 2 vai ser e na 4. T é 3 vai ser e na 6 e assim por diante. Então essa curva é crescente. Então vejam que essa curva que cresce, uma exponencial crescente, é quando a parte real é maior que zero. Esse caso aqui. Quando que essa curva é decrescente, pessoal? Quando isso aqui é negativo. Então vejam que se o vale aqui menos 2 vai passando o tempo, isso aqui vai ficando negativo, vai ficando cada vez menor. Então essa curva decrescente aqui, ó, é quando o sigma é menor do que zero. Então vejam que a parte real aqui, se ela é positiva, significa que ela é crescente no tempo, quando se ela é negativa, ela é decrescente no tempo. E no caso, né, se o sigma for igual a zero aqui, ó, a parte real é igual a zero, daí na zero, né? Então ela é constante, mas ela é igual a 1 aqui, né? Beleza? Então essa aqui é a representação. Se a minha curva, se o ômega é zero, ó, esse é o comportamento. Eu preciso só olhar o valor de sigma. Uma exponencial crescente, se o sigma é maior que zero. Exponencial decrescente, se o sigma é menor que zero. E ele vale 1 se o S aqui, o sigma, é igual a zero. Tá? E na zero vale 1.
todo o intervalo de tempo. Ok? Até aí, beleza. Agora vamos tentar colocar... Cadê o meu apagador? Está aqui. Vamos tentar colocar a parte imaginária. Para colocar a parte imaginária, pessoal, vamos primeiro fazer uma manipulação matemática aqui. Vamos ver aqui então, pessoal, ó, E na sigma mais j ômega t, eu posso representar assim, né? Dividir em 2, né? Vejam, quando eu multiplico aqui, eu somo os expoentes, né? Então vai ficar E na sigma t, E na j ômega, tá? Aqui a gente usa uma propriedade que nós vamos usar muito, que é a identidade de Euler. Tá, pessoal? A identidade de Euler, ela diz o seguinte: uma exponencial imaginária, E na j ômega, ela tem uma relação com funções trigonométricas, né, que é o seno e cosseno. Então, E na j ômega é igual a cosseno de j ômega mais seno mais j seno de ômega. Desculpa, aqui, ó. Deixa eu só corrigir aqui. Vai ser assim, ó, cosseno de ômega mais j seno de ômega, tá? Essa daqui é a identidade de Euler. Se for aqui j ômega t, vai ser assim, ó, cosseno de ômega t mais j seno de ômega t. Isso aqui está dentro do cosseno e dentro do seno. Isso aqui é a identidade de Euler, tá, pessoal? A gente vai usar muito para fazer essa relação da exponencial aqui, de j ômega, tem essa relação com seno e cosseno. Então eu coloquei aqui, ó, E na sigma t, cosseno de j ômega t mais j seno de ômega t. Ok? Bom, então pessoal, vocês vão ver que eu vou ter aparecimento aqui de senos e cossenos, uma função que vai se repetir. Na prática, pessoal, quando isso aqui acontece, de aparecer um sinal aqui com a parte com o valor de ômega, ou seja, um sinal complexo com a parte imaginária, ele vai aparecer aos pares complexos conjugados, porque as nossas equações diferenciais elas vão ter coeficientes reais. Então, para que isso aconteça, que eles estão vindo de modelos físicos, né, que existem mesmo, eles vão ter que aparecer em polos complexos, em funções aqui que são polos, eu estou falando polos porque a gente usa bastante esse termo depois, mas não quero usar ele agora. Então ele vai aparecer sempre em exponenciais aqui que são complexas conjugadas, vão aparecer sempre em pares complexos conjugados. Bom, isso vai ficar claro um pouco mais pra frente quando a gente estiver trabalhando com sinais. Então vamos pensar aqui, pessoal, com sistemas, né? Então vamos pensar aqui se eu estiver trabalhando com a somatória de duas exponenciais complexas conjugadas. Então vejam, ó, mais j ômega e menos j ômega, o valor dos dois é sigma, né? O mesmo sigma, tá? Se eu pensar aqui, ó, elas vão ter sempre em pares aqui, ó, com valores de sigma igual e valores conjugados aqui do imaginário, né? Então elas podem estar assim, sempre simétrico aqui, né? Pode estar em qualquer valor aqui, mas simétrico em relação a esse eixo, tá? Então tá. Então vamos supor aqui, pessoal, eu tenho sigma mais j ômega, sigma menos j ômega t. Como que ficaria essa representação? Vai ficar um E na sigma t aqui, e aí vou colocar, se eu colocar a identidade de Euler, que eu apaguei aqui, né, para representar j ômega e menos j ômega. Então, pro j ômega vai ficar cosseno de ômega t mais j seno de ômega t. Daí vai ficar aqui o do menos, ó, mais cosseno de ômega t menos, como aqui é menos, vai ficar menos aqui, j seno de ômega t. Ok? Então vejam que isso daqui, ó, mais j seno menos j seno, isso aqui vai ficar assim, ó, E na sigma t, que multiplica então 2 cosseno de ômega t. Então vejam, pessoal, quando aparece esse somatório aqui de exponenciais complexas conjugadas, que vai aparecer muito pra gente aí, que tipo de resposta que eu vou ter?
que é esse sinal aqui? Vamos ignorar o 2 aqui por enquanto, que só vai mudar a amplitude do cosseno, né? Mas basicamente o que vai aparecer aqui? É um cosseno e uma exponencial. Então como é que ficaria esse gráfico? Vou abrir um espacinho aqui, ó, para a gente fazer esse gráfico. Vamos fazer o gráfico disso daqui, ó, que é o somatório de duas exponenciais complexas conjugadas. Tá? Então vou fazer o gráfico aqui em cima. Isso aqui vai aparecer muito para a gente também. Então tá. Vamos supor aqui primeiro, pessoal, que eu tenho, eles são complexos conjugados aqui, só que a parte real é zero. Então seria aqui assim, né? Pode ser um valor de ômega qualquer aqui, mas a parte real é zero. Veja que eu estou em cima aqui do zero desse eixo. E são complexos conjugados, mais ou menos ômega, né? Então se o parte real é zero, vamos imaginar é zero, o que vai aparecer? É um cosseno, né? Cosseno de ômega t. Então, se eu pegar aqui um cosseno, vai ser algo assim, né? Tá? Pode ser para cá também. Tá. Bom, se eu pego um cosseno aqui, pessoal, vejam que a amplitude dele não muda, né? Porque E na zero é 1, ó. Então 1 vezes 2 cosseno. Ela fica uma senoide aqui, aqui no caso um cosseno, né? Mas é uma senoide com valor constante. Tá? Então essa curva aqui, eu estou pegando aqui para complexo par, complexo conjugado, uma soma de funções complexas conjugadas aqui. E aqui no caso o ômega é igual a zero. Tá? Então uma senoide a gente chama de uma senoide sustentada. Ela mantém o valor da amplitude. Beleza, pessoal. Agora vamos ver o seguinte, se o sigma aqui ele for positivo, então seria algo aqui assim, né? Ó, positivo. Vejam que eles é um par complexo conjugado, né? A parte real aqui é positiva e eu tenho um valor positivo e negativo de imaginário. Tá? Nesse caso, pessoal, como é que ficaria? Eu teria isso aqui, ó, e na sigma t, então isso aqui é uma exponencial crescente, né? Que a gente já viu. Multiplicando um cosseno. Então veja, como eu estou multiplicando, essa amplitude vai aumentando. Então é como se ele pegasse aqui, ó, essa amplitude, né? Então vamos supor, vou fazer uma outra curva aqui, né? Essa amplitude aqui vai aumentando, ó. E assim vai indo. Tá? Então ele é uma senoide, pessoal, crescente. É como se eu pegasse um envelope aqui, ó. Um envelope de uma função exponencial crescente que vai aumentando a amplitude. Tá? Da mesma forma que assim, né? Ó, vai aumentando essa amplitude. Então é uma exponencial crescente. Isso para quando o sigma maior que zero. Tá? Então ele é uma senoide crescente. Vejam que a parte real aqui, o sigma, que vai dizer se ela é crescente ou não. E da mesma forma, pessoal, se o sigma é negativo, se ele está desse lado aqui, ó, o que vai acontecer? Agora é uma exponencial decrescente, né? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma senoide que vai diminuindo, né? Porque eu tenho um envelope aqui decrescente multiplicando a amplitude desse cosseno. Então essa senoide aqui, ó, decrescente, é para quando o sigma é menor que zero. Então vejam, pessoal, o comportamento da exponencial, né? Se aparece somatório de exponenciais complexas conjugadas, eu vou ter uma senoide. Tá? No caso aqui um cosseno. Se o sigma é zero, se a parte real é zero, que é esse caso aqui, é uma senoide sustentada, que não varia a amplitude. Se o sigma é positivo, ou seja, se a parte real é positiva, é uma senoide crescente. Se ele é negativo, é uma senoide decrescente. Tá? Isso é muito importante, pessoal, porque a gente vai conseguir analisar a estabilidade de sistemas. Vocês viram que quando eu tinha só uma exponencial, o sigma também dizia se a exponencial era crescente ou decrescente. E aqui quando eu tenho também a somatório do par complexo conjugado, também é uma senoide, mas ele vai dizer se é crescente ou decrescente. Então vejam a importância dessa parte real aqui, ó. Sempre que ela for negativa vai ser decrescente, tanto exponencial quanto a senoide. Tá? E se ela for positiva, ela vai ser crescente, tanto a exponencial pura quanto a senoide.
Então esse valor de sigma dessa parte real vai ser muito importante para a gente, porque em sistemas, quando eu penso um sinal desse aqui como a saída de um sistema, se esse sinal crescer para o infinito, significa que o meu sistema é instável. A gente vai falar de estabilidade mais para frente também quando a gente tratar de sistemas. Mas só para vocês terem uma ideia, não é um comportamento desejado um sinal que vai para o infinito, né? Nem oscilando assim, nem como uma exponencial pura. Então a gente vai querer que os sistemas, né, ou comportamentos dos nossos sistemas sejam sempre assim, ó, decrescentes, que eles vão parar num valor final, num valor único no final do tempo, tá? Então é importante a gente olhar bem o valor dessa parte real, né? A gente quer sempre que esse sigma aqui seja negativo para os sistemas. Em alguns casos ele vai ser positivo, a gente vai saber que o sistema é instável, ou seja, esse valor cresce indefinidamente. Ok? Bom, então o que eu quero que fique aí pra gente com essa exponencial complexa, né? Então a exponencial complexa, se a parte imaginária for zero, eu vou ter exponenciais como a gente está acostumado. Sigma positivo, parte real positiva é crescente, parte real negativa é decrescente. Tá? A parte real zero é uma constante. Se aparecer esse somatório de exponenciais complexas conjugadas, que vai aparecer pra gente, eu vou ter esse comportamento aqui, um envelope de uma exponencial multiplicado por um cosseno, tá? Por uma senoide. Então vejam que eu vou ter essa oscilação, se a parte real for positiva ele é crescente, se a parte real é negativa é decrescente, se a parte real é zero é uma senoide sustentada. Beleza? A gente ainda vai tratar bastante, mas vejam que essa é uma função que vai aparecer muito como a resposta de sistemas, tá? Por exemplo, onde que apareceria essa exponencial complexa? Vamos supor que a gente está modelando o amortecimento de um carro, né? Os amortecedores lá de um carro. O cara vai passar vai bater num degrau, por exemplo, o sinal de um degrau, como a gente viu, um sinal matemático lá. Então imagina que você está de carro e sobe um degrau. É uma coisa que você vai subir abruptamente e vai continuar naquele nível. O que aconteceria do carro para quem está dentro, né? Você está andando lá, subiu aquele degrau, então imaginem que o degrau está na entrada do sistema. A pessoa dentro do carro ela vai subir, vai oscilar um pouco, né? Você vai dar uma chacoalhada e vai parar. É esse comportamento aqui desse roxo, é uma senoide, né? Que ela é decrescente, então ela tem um valor e depois ela vai diminuindo e vai parar num valor. Tá? Então se a gente fosse representar um sistema de amortecimento de um carro, se eu coloco um sinal do tipo degrau na entrada, eu teria esse tipo de resposta aqui, ia aparecer um par complexo conjugado aqui, e ia ter esse tipo de resposta que é uma senoide decrescente. Tá? É um exemplo. Quando a gente fizer esses modelos, na aula que vem a gente vai fazer uma aula de modelagem, vai ficar mais claro como é que aparece essa exponencial. Tá? Então essa parte de sinais por hoje é isso. Na aula que vem a gente vai ver como fazer os modelos que vão ser representados por equações diferenciais e como que a gente vai começar a trabalhar ferramentas para achar a solução dessas equações diferenciais, que é basicamente a resposta, a saída do meu sistema. Ok? Então por hoje é isso, até a próxima aula.